3. Ernesto em serviço. A obra de assistência espiritual por parte de Fantine e Evelina avançava com segurança entre as melhoras de Túlio e os tentames de reaproximação com Desidério, que não se desvinculava de Elisa, então relegada às próprias reflexões no sanatório a que fora conduzida. Então aí as coisas estão caminhando, né? Olha aí, melhoras de Túlio, né? Túlio que eles não viam melhores, estava tão distante, né? Mas mediante tudo que está sendo planejado, ele vem tendo melhores. Então daí a gente pode entender que, por mais difícil que seja o caminho, ainda que a gente não veja a esperança, a gente tem que acreditar na misericórdia divina. O trabalho para Ernesto se fazia, porém, cada vez mais difícil, porquanto o adversário não perdia a ocasião de arrancar-se contra ele através de acusações e achincalhes. Por outro lado, as condições orgânicas de Elisa pioravam, de dia para dia, e os seus esforços no sentido de abeirar-se dela redundavam-se quase nulos. Preocupado com o rumo da situação, procurou Ribas, a quem expôs o problema, inquirindo por que motivo um espírito sofredor e enrijecido nas ideias de vingança adquiriria tamanho poder de penetração a ponto de apontar-lhe as mínimas falhas de caráter. Então, olha lá. A gente precisa tentar aqui para uma coisa. Olha o que ele disse, né? Evelina... A gente para e pensa, mas como assim Evelina, né? Evelina já se mostrava equilibrada, Evelina já conseguiu voltar à terra sem desequilibrar, né? 2 anos e alguma coisa já se passaram. E olha aí Evelina, né? Tendo pioras. Então isso é possível. Não é porque ela se equilibrou que ela vai permanecer equilibrada, né? Por quê? Porque Elisa, querendo ou não, eles são recém-chegados. Às vezes pode soar para vocês estranho, mas 2 anos recém-chegados, sim, né? O que é 2 anos? Diante da eternidade ou diante daquele que ainda tem tanto apego às coisas terrenas? Muitos aqui na Terra passa 2, 3, 4, 5 anos e está aí ainda de luto, né? Se desequilibrando. E é necessário equilíbrio, principalmente, né, para nós que precisamos caminhar na carne. Porque aquele que desencarnou caminha com dificuldades também, referindo-se aí ao desencarne, mas eles estão de uma certa forma em espírito. Nós estamos na terra, nós precisamos cumprir o nosso papel na carne e nosso papel em alma, né? Então, olha aí desequilíbrios acontecendo. E Ernesto procura Ribas, preocupado, e pergunta, né? Como assim? Como, né, que um espírito pode penetrar dessa forma, né? Então vamos ver aí, provavelmente, né, quem está causando isso e o porquê. E Ribas responde: meu amigo, confessou o instrutor, nossos irmãos, difícil hoje, hein? Nossos irmãos, atrelados ao desespero e à revolta, encontram razões para censurar-nos sempre que preferimos desempenhar na terra a função de personalidades legendas. Como assim? Muita vez somos no mundo titulares dessa ou daqueles encargos, sem que venhamos a executá-los de modo efetivo. Costumamos ser maridos legendas, pais legendas, filhos legendas, administradores legendas. Usamos rótulos sem atender às obrigações que eles nos indicam. Entendeu? Igualmente já fui esposo legenda na terra, isto é, casei-me,
Abracei a compromissos de família, mas acreditei que as minhas responsabilidades se limitassem a ostentar a chefia da casa e a pagar as contas de fim de mês. A rigor, jamais compartilhei as inquietações da companheira na educação íntima dos filhos e que eu me lembre, nunca me senti junto de qualquer deles para sondar-lhes as dificuldades e os sonhos, conquanto lhes exigisse conduta que me honrasse o nome. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Ainda na terra, eu acho que hoje um pouco menos, antigamente era bem mais, mas nesse caso aqui, nessa questão que Ribas preceitua, ele fala o seguinte: as pessoas estão muito rotuladas. O pai tem esse papel e ponto. O filho tem esse papel e ponto, né? Sem entender que a família é o todo. Nós todos nos compreendemos, nós todos estamos inseridos no meio, né? Então, o papel do pai não é somente arcar e trabalhar e pagar as contas, né? Nesse sentido aqui que o Ribas fala. Então, não é só nisso. O pai precisa saber das questões que aflige a casa, que aflige os filhos, a esposa da mesma forma, os filhos da mesma forma, né? São aí cooperações mútuas que precisam existir e muitas das vezes não existe. Estão inseridos dentro da família, mas ao mesmo tempo está fora dela. Vamos, né? Assinalando a delicada objurgação, Fantini viu-se mais uma vez espicaçado pela própria consciência. Concluía sinceramente de si para consigo que não fora o esposo e o pai que deveria ter sido. Somente ali, naquela instância espiritual, depois da morte do corpo físico, percebia nas duras refregas da autocorrigenda que o dinheiro não faz o serviço do coração. Sentindo-se rebaixado, triste, absteve-se de qualquer divagações nos temas da consulta, ao passo que o mentor risonho deteve-se a confortá-lo nas despedidas. Nada de desânimo. Ouçamos os opositores nas críticas que assaquem contra nós, buscando aproveitá-los com humildade, no que mostrem de verdadeiro e de útil. Usemos esta chave, Fantini, a humildade. Ela funcionará com acerto na solução dos maiores enigmas. Sejamos cristãos autênticos, amando, servindo e desculpando. Então é isso, né, gente? Às vezes as pessoas acham que o dinheiro vai sanar tudo. Nem sempre o dinheiro é a solução. A gente sabe que dinheiro traz conforto, a gente sabe que dinheiro sana muitas das coisas materiais, né? Mas vai se agravar de uma determinada doença que o dinheiro não possa intervir, né? A gente então vê se o quanto a gente é pequenino diante de tudo. E às vezes a pessoa se encontra numa determinada situação que o que o outro precisa às vezes é apoio, não é dinheiro. Às vezes você apoia a pessoa, seja ouvindo, seja conversando, seja lá de que forma for, né? E a pessoa consegue se sobressair. E a gente via que não se tratava de dinheiro, né, de valores. Se tratava de humildade diante do outro, de empatia para com o outro, principalmente no seio familiar, que cada dia tem ficado mais distante, né? E aí, para não parecer exagero, a gente pode se perguntar: quantos aí que tem a família que está unida, bem estruturada, todo mundo disposto a ajudar um ao outro? São poucas, né? Infelizmente, a gente
encontra, mesmo porque família é nosso maior desafio, né? E nela se encontra, na grande maioria das vezes, inimigos, a gente sabe que a gente encontra, às vezes, dentro da família, aquele que quer te derrubar, te colocar para baixo, passar por cima, né? Então, são essas reflexões que a gente precisa ir fazendo. Atento às lições constantes do amigo, consagrava-se Ernesto cada vez mais aos mistérios da fraternidade legítima, fosse tolerando as diatribes da mulher debilitada pelo sofrimento ou suportando com resignação heróica os baldões do irmão infeliz, sempre disposto ao espancamento verbal. Depois de 26 dias de frequência correta ao clima de serviço, verificou surpreso que Serpa pela primeira vez vinha ao encontro da futura sogra. Muito bem apessoado, postou-se o causídico à frente da enferma em sala particular, com o beneplácito da administração do instituto, pois, segundo anunciou, desejava colher impressões claras e pessoais com alusão à doente, a fim de prestar informes positivos à noiva. Em derredor de ambos, apenas os dois acompanhantes desencarnados, Desidério e Fantine, ambos ansiosos pelo resultado da entrevista. Quando se acharam a sós, Elisa expôs com palavras serenas de mãe o desejo de abraçar a filha, a fim de que ela lhe testemunhasse a sanidade mental e lhe patrocinasse o regresso para casa, sensibilizando tanto Fantine quanto a Desidério pela atitude humilde em que vazava as súplicas de mulher derrotada pelas circunstâncias. Serpa, no entanto, contrariou-se inflexível. Ô, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque vocês lembram, lá no começo, nós acabamos de conversar sobre Ernesto falando que a Evelina piorava, né? Então deixa eu ver o que eu acho. Espera só um pouquinho. Não tá aqui, né? Quando se acharam a sós. Então vamos lá, vai entrar no assunto da Evelina, né? Então aqui, quando acharam-se a sós, Elisa expôs com palavras serenas de mãe o desejo de abraçar a filha. Gente, tô fazendo confusão, né? É Evelina e não Elisa. Vamos ver quem que piorou? Deixa eu ver se é Elisa, porque se foi Elisa, eu confundi ela com a Elisa que piorava e não Evelina, tá? Então, o Roberto me chamando a atenção. Então, deixa eu explicar para vocês a questão da Evelina, se a Evelina tivesse de fato piorado, né? Isso pode acontecer? Sim, pode, né? Mesmo que já equilibrada, mesmo que já estando na Terra. Então, por que, Ana, que desequilibra? São aquelas portas abertas que nós já conversamos tantas outras vezes, né? Aqui no grupo. Tá? Então, portas abertas pode acontecer tanto aqui com o encarnado quanto para com o desencarnado, tá? Então, essa é a peça-chave que vocês têm que ter em mente. Toda vez que um ente que desencarnou, estava equilibrado, estava bem, de uma certa forma se desequilibra, que isso pode acontecer muito, né? Então, o que a gente faz? O que a gente pensa no primeiro momento? Se desequilibrou. O porquê desequilibrou? Porque de uma certa forma tinha uma porta aberta. Ou a não aceitação, ou dessa não aceitação, a raiva, o ódio, a angústia, o não querer, o bater na tecla. Então, de alguma forma, desequilibra, tá?
desequilibrando. Muitos, ao desequilibrar, permanecem lá. Outros desequilibram e voltam para a terra. Quando desequilibra e volta para a terra, acontece o quê? Fica em espaço, em campo aberto, sem aprendizado, e aí sim, nossos irmãos podem trabalhar, tá? Negativamente. Verdade. A senhora dizendo como aconteceu com o Vitor. Verdade. Né? Então é Elisa que teve a piora e não a Evelina, tá? Serpa, no entanto, contrariou a inflexível. Absolutamente, a senhora não terá alta, assim como pretende, pois os prognósticos a seu respeito não ajudam. Por quê? As informações relativas ao seu comportamento não nos autorizam a retirá-la. Comportamento? Que comportamento? Continua chorando sem propósito, conversa sozinha e interpela sombras. Simplesmente não sou compreendida. O que vejo, vejo. Vera telefona diariamente e os enfermeiros são concordes em declarar que as suas perturbações não diminuíram. Serpa admoestou Elisa, carregando a voz de mal-estar. Apesar de tudo, insisto com o seu cavalheirismo a fim de que me traga Vera. Para quê? Para traumatizá-la com as suas fantasias? Não acredita que sua filha já sofreu bastante com seus choros e noites em claro? Ô Serpa, a senhora sabe que já sou quase seu genro. Tenho direito a interferir. Até que parece, hein? Nunca vi esse trem de genro interferir, não. Mas, né? Cada um. Não sei quem teria o direito de interferir entre as mães e os filhos, reivindicou a enferma, agora suplementando cada palavra com inflexão de funda tristeza. Não reclamo contra a sua ingerência nos negócios de minha casa, a ponto de me achar interditada no tocante a emitir um simples cheque. Não se lamure, atalhou Caio agressivo. Aceitei o papel de seu procurador por exigências de sua filha. Tenho serviço que me baste e não me disputaria a condição de seu empregado. Não lamento e conto com a sua honestidade para proteger os interesses de minha filha. Quanto a mim, que quer dizer? Quanto a mim, vocês dois não se afligirão por muito tempo. Alguns palmos de terra. Por que fala nisso? Que há de mais? A morte é o fim de todos nós. E se a senhora se expressa dessa forma, para comover-me, está muito enganada. Oh, meu Deus, só desejava ver minha filha. Pois enquanto não se normalizar, enquanto não puder recebê-la sem causar-lhe impressões negativas, não conseguirá. Mas por que me impõe essa recusa se sempre recebi você em minha casa como se fosse meu próprio filho? Mentira, a senhora me detesta. Não me expulsou porque Vera não permitiu, porque sou o homem que ela escolheu para dirigir o futuro. E ante a penosa estupefação da doente, e saiba que tanto ela quanto eu estamos fartos de saber que a senhora já viveu sua vida e que precisamos viver a nossa. Não será uma sogra velha que frustrará nossos planos. Inopinada revolta anuviou o cérebro de Elisa, que se aprestou para a reação, exclamando frenética: infame! Surgida a indignação, Desidério, o desencarnado que a rigor lhe controlava todas as faculdades, senhoreou-lhe da mente de forma espetacular, e a crise se desencadeou dominadora, terrível. Elisa, possessa, investiu sobre o visitante, buscando asfixiá-lo a meio de impropérios que se lhe estranhavam na boca. Serpa recuou sobre indisfarçável espanto, dando lugar à paciente enferma que imobilizou a viúva, ao mesmo tempo que de outro lado Ernesto, a pulso, impedia os movimentos desordenados do companheiro. Então veja bem, olha aí a porta aberta, né? Embora não fosse o desejo de Elisa, mas veja lá, né?
No momento em que Caio fala com ela daquela forma, né? Vem sobre ela a raiva, vem sobre ela o ódio, inevitavelmente ali tornou-se uma porta aberta, né? E ela que já tem um obsessor do lado, né? O Desidério tá aí há anos e anos a obsediando, o que que ele faz? Se é senhora dessa porta. E aí vira aquela bagunça, né? Então a gente sabe que não é, gente, vocês podem pensar assim, porque a gente tem os momentos da gente, né, normais da nossa vida, de às vezes a gente fica com raiva mesmo, a gente fica com ódio de certas coisas, né, muita gente fica até com ódio aí de certas coisas, então assim, então eu não posso ficar com qualquer ódio que eu vou ser obsediada, não é isso. Tá? Nós estamos falando aqui de um caso específico de uma pessoa que já tem um obsessor instaurado há muito tempo e que está ali trabalhando. Então, quando que ele trabalha? Quando ele vê a porta aberta. Quando que ele vê a porta aberta? Quando há algum desequilíbrio. E aí, isso vai acontecer. Pode acontecer conosco também? Pode. Eu não digo que, né, todo mundo que está obsediado, a gente não coloca isso na cabeça, mas todas as vezes que tem um desentendimento, que tem uma briga, que tem um ódio, que tem um rancor, o lado negativo que está trabalhando aí está plenamente satisfeito. Cabe a nós depois, né, nos reorganizarmos e seguir outros caminhos que vai afastar aquela negatividade da gente, tá bom? Restabeleceu-se a ordem. A moça de serviço reconduziu a doente para o quarto, apoiada no concurso de 2 auxiliares, e voltou para as escusas. Não se aflija, doutor. Foi uma crise como tantas. Isso passará. Compreendo, revidou Caio gentil. Dona Elisa sempre me tratou com carinhos de mãe. Pobre amiga, tem os nervos positivamente destrambelhados. Enquanto a conversa prosseguia, Fantine segurava Desidério amistosamente, coadjuvado por outros tarefeiros desencarnados em atividades no sanatório. Um deles solicitava prisão para o agitado agressor, ao passo que os demais informavam que, desde a entrada de Elise no estabelecimento, era ele um prestativo e pacato acompanhante da enferma, que encontrava nele um amparo e um amigo. Ouvindo alusões e encarceramento provável, o pai de Evelina percebeu que se achava diante da possibilidade de perder-se da criatura querida e acerenou-se. Valeu-se Ernesto da circunstância e o apresentou como sendo para ele um irmão caríssimo no intuito de sossegar as sentinelas, acentuando que o poder se desmandara ligeiramente à vista de certas provocações de família. Entretanto, ele, Fantine, estava ali justamente a fim de ajudá-lo a se desvencilhar de quaisquer lembranças destrutivas. Então, vamos abrir um parênteses aqui para conversar com vocês sobre isso, porque isso talvez seja um tema que vocês ainda não viu por aqui, né? Ou se viu, viu pouco. Então, vamos lá. Quando Ernesto, né, prosseguia para poder segurar os pensamentos de Desidério, né? Pensamento esses aí que afligia, pensamentos esses que prejudicava de uma certa forma. A Elisa estava ali falando uma coisa que não era ela, ou seja, ele estava trabalhando na mente dela, né? Então Ernesto estava ali segurando ele, né? E fala que tinha outros tarefeiros desencarnados em atividades no sanatório, né? E esses tarefeiros não estavam com Ernesto, veja bem, eles estavam ali, faziam parte de quê? Provavelmente, né, outros aí desencarnados que eram de uma certa forma obsessor daqueles outros que estavam ali, né? Sanatório, esses lugares tem muito espírito primitivo, obsessor, não é que não tem entendimento, vamos dizer assim, porque é mais fácil de trabalhar na mente, né? Já estão ali de uma certa forma com a mente fragilizada, então é mais fácil de trabalhar, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que eles falam na questão da prisão. Um deles solicitava prisão para o agitado agressor, né? Então, se
quem estava agredindo era o Desidério, se quem estava agredindo também aqui pode nos dar a entender, né, que é o Caio com essas agressões a Elisa, mas aqui muito mais voltada na questão dos desencarnados, existe essa questão da prisão, tá? Mas essa prisão geralmente são por espíritos inferiores, digamos assim. Inferiores sem entendimento. Acho que inferiores não é a palavra adequada, mas sem entendimento, né? E isso ocorre muito em zonas umbralinas. Muitas das vezes, quando existe um determinado obsessor que está prejudicando, que está fazendo algo de muito grave e que às vezes não quer cessar, ou às vezes não seguem as ordens, né, daqueles que são também desencarnados, mas que têm mais conhecimento, né, eles levam e aprisionam lá no umbral cavernoso, muitas das vezes, e no pedregoso também, tá? Então ficam lá prisioneiros por um tempo. Então, talvez seja por isso que eles falaram aqui, né, da questão de prendam, né? E o Desidério ficou aí, que é o pai da Evelina, né? Ele ficou com medo de perder-se, então, de se perder da criatura querida, né? Então, não só o Ernesto trabalhando, mas quando ele viu também essa possibilidade, ele se serenou um pouco, né? Por quê? Porque existe essas possibilidades, tá? Oi, gente, tá travado ou tá normal? A Maria Tita tá dizendo que tá travado, mas eu já vi alguém falando aí sobre. Me dá um retorno, por favor. Cristo diz que tá normal. Então vamos prosseguindo aqui, né? Dispersaram-se os guardas. Depois disso, Ernesto convidou o rival a segui-lo, no que foi atendido, sentando-se ambos em espaçoso banco de jardim próximo. Desidério chorava colérico, impedindo que se vira de surrar o advogado como desejara. Você viu que crápula? Explodiu, encarando Fantine com expressão menos cruel. Não sei por que ainda não aniquilei esse pulha de serpa. Primeiro assassinou um colega, o advogado Túlio Mancini. Depois matou minha filha aos poucos. E agora quer arrasar com Elisa após furtá-la descaradamente. Então veja aí, conversa de dois desencarnados, né? E o Desidério com uma linguagem, com um entendimento que é muito terreno, né? Muito primitivo, com aquele entendimento que muitos aqui na Terra possuem, né? Quantos que às vezes olham para uma coisa e não fica indignado dessa mesma forma, né? A mesma forma de se colocar diante de uma situação, né? Todos nós às vezes temos isso, né? E aí vê-se o quão ainda, apesar de 30 anos desencarnado, o quão ainda próximo à Terra ele está, né? Ele desencarnou, seu corpo físico morreu, mas ele não deixou a Terra. E está aí, com esses pensamentos aí, ainda necessitando de entendimento, de aceitação e de acreditar, sobretudo na lei de ação e reação. O amigo fitou-o com bondade e ajuntou: Desidério, perdoe-nos por todo o mal que já lhe fizemos e escute-me. Acalme-se por amor de Deus. Não lhe peço isso por nós, mas por Elisa, a quem você ama tanto. Presentemente, nada mais disputo senão a paz entre nós. Tranquilize-se para arrostarmos a realidade. Posso informar a você que a nossa enferma está no fim da resistência física. Tenho alguma ideia disso.
replicou Desidério menos hostil, patenteando intenções de acordo e entendimento pela primeira vez. Mas lutarei como um touro para defendê-la. Darei a ela as minhas forças, minha vida, minha alma e a dela, assim como o corpo em que ela respira é o meu corpo. Habitamos a mesma cela de carne, pensamos pela mesma cabeça. Então veja aí, né, gente? Apesar dele ter se aquietado, apesar dele ter pela primeira vez mostrado um pouco lá de entendimento, mas o que ele precisa entender, né? Que ele, mesmo ele querendo essa justiça, ele está prejudicando, né? Porque veja bem, todas as vezes que ela tem um pouquinho de sanidade, que ela começa a refletir sobre a realidade, alguma coisa que venha a acontecer ali, que as ondas venham a se desequilibrar um pouco, ele adentra naquilo ali e lá vai ele enfiar o bedelho onde ele não foi chamado. Então, por mais boa intenção que ele tenha, ele está acabando que atrapalhando, né, de fato aí a Elisa. E veja bem, se ele que tem boas intenções, se ele xinga, se ele faz o diabo a quatro lá, mas na intenção de ajudar ele está prejudicando, imagina o que não consegue fazer aquele que intencionalmente quer prejudicar, quer levar para o fundo do poço, né? Por isso nós temos que nos manter sempre aí vigilantes com as nossas ações, vigilantes com o nosso caminhar. Graças a Deus, concordou Fantine com humildade. Compreendi que assim é e que assim deve ser. Demonstrando o elevado grau da personalização que ia adquirindo, desde que você me falou com clareza fraterna em nosso primeiro encontro, reconheci que Elisa descobriu em você a sustentação de que necessitava. E creia que, se atualmente algo aspiro em relação a ela, anseio vê-la feliz ao seu lado. Estou convencido de que a nossa doente não perseverará mais por muitos dias no corpo terrestre. E o choque de hoje com certeza pesará na balança. Ah, esse Caio, esse miserável, não, Desidério, assim não. Suplico a você paciência e tolerância. Acaso não estaremos cansados de rebeldia e de ódio? Ante a minha falta no propósito de suprir você, amarguei a existência terrena, perdendo em remorso e fuga incessante de mim mesmo os melhores tempos da vida no mundo dos homens. E você, meu caro, por não haver desculpado a mim e ao nosso Amâncio, tem estado na selva das provações que se reservam os espíritos impenitentes e sofredores. O leito das lágrimas de Elisa não poderia ser o ponto terminal de nossos disparates? O santo lugar de apaziguamento? Elisa se libertará dos suplícios corpóreos. E nós, meu amigo, que será de nós? Se largado o corpo de matéria pesada, continuamos de espírito atormentado nas ideias de culpa e condenação, crime e castigo? Ela partirá. Desidério, porém, transtornado pelos argumentos que lhe anunciavam separação, bradou impulsivo. Então veja bem, né? A mesma forma que o Ernesto já está sabendo que ela vai desencarnar em breve, ele já está lá desesperado, né? Por quê? Porque o alvo principal dele, a razão de ser dele, vai se despedir. E como é que ele vai fazer? Né? Então olha aí quanto tempo que ele está preso, perdido nesse caminhar dele. Às vezes, se lá no desencarne, né, talvez ele tivesse aceitação, seguisse, né, apesar de ser doloroso, né, tirar a vida da gente de uma hora para outra é doído, mas ele tinha que ter pensado o seguinte, mas ele não tinha entendimento para isso, né? Não sou eu o ofensor, sou eu o ofendido, né? E a própria palavra diz, e o Espiritismo nos ensina isso. Dê graças a Deus quando você é o ofendido e não o ofensor.
Porque o ofensor vai precisar reparar, o ofensor vai precisar ser perdoado e vai precisar expiar a situação ao qual ele inseriu o outro. A nós que fomos ofendidos, cabe apenas perdoar e seguir. Ao outro, não. Ao outro precisa arrepender, reparar e expiar, né? Só que ele não entendeu isso e está aí parado na linha da evolução e ainda atrapalhando a Elisa, né? Elisa não partirá de meus braços, não me abandonará, não a deixarei. Inúteis, Desidério, quaisquer protestos contra as forças da vida. As leis de Deus se cumprirão. Elisa sustenta-se em você, mas igualmente ama a filha, e sabendo-se irremediavelmente afastada da ternura filial, inconscientemente aspira à morte e há de tê-la mais depressa. Depois que se certificou das atitudes menos felizes de Serpa, com toda a certeza, a pobrezinha se deterá no pensamento da desencarnação, supondo-se no rumo direto de sua companhia. No entanto, verificar-se-á o imprevisto. A morte vai situá-la em polo oposto ao seu. Ela não tem a sua estrutura mental, nem a sua disposição para demorar-se nesses sítios. Ressentida, hoje, contra o genro, amanhã saberá absolvê-lo e patrociná-lo, acompanhando como os mensageiros da vida maior através da oração. Apesar do temperamento irritadiço que lhe conhecemos, não odeia ninguém e nunca demonstrou vocação para vingança. O que Ernesto está dizendo para ele? Olha, Desidério, não adianta você ficar com esse papo não, viu? Que não vai deixá-la, que vai permanecer com ela, que etc, etc. Sabe por quê? Porque ela encontra-se dessa forma, porque está sob manuseio, manipulação sua. Quando ela desencarnar, olha a forma que você se encontra. Ela vai estar oposto a você. Se você está sem socorro, ela vai ter o socorro. Por quê? Porque lá no fundo, ela não carrega dentro dela o sentimento de ódio. Ela não tem por ela vocação para vingar de ninguém assim como você. Então você acha realmente que ela desencarnando, estando aí longe do corpo físico, você vai conseguir estar com ela? Você está enganado, né? Então são essas coisas que vai levar o Desidério aí às reflexões. Desidério abaixou-se para o solo, agarrou a cabeça entre as mãos e desfez-se a prantear com maior desespero. Perdoe, meu amigo, perdoe a nós todos, incluindo Caio em sua compaixão. Nunca. Sou eu quem reconhece as injustiças que perpetramos contra você. Sou eu quem lhe observava a nobreza de coração. Revele-me e ouça. Agradeço o seu devotamento à mulher que eu não soube fazer feliz e a ternura pela filha para a qual você se transformou em abnegado zelador. Por tudo isso, peço-lhe ainda para que estenda até nós os seus carrascos, as suas vibrações de sua piedade e de sua simpatia. Ah, Fantine, rugiu o interlocutor, como a garguear-se para não se render à emoção. Por que me tenta assim a uma conciliação impossível? Que razões para tanto empenho em modificar-me? Desidério, no mundo físico, trabalhamos particularmente com a matéria pesada e transfiguramos pedras, metais, glebas, fontes. Aqui na espiritualidade, lidamos de modo especial com as forças do espírito e renovamos almas e consciências, a começar de nós mesmos. Atenda-me. Lembre-se de que Elisa possui muitos amigos para requisitá-la aos planos superiores, como os teve a sua querida Evelina. Por amor de Evelina que você guarda na matéria, a afeição de um gênio tutelar não quererá você sublimar atitudes principiando pelo perdão que imploramos e carecemos? Evelina, minha filha, suspirou o desventurado em lágrimas copiosas. Não posso imiscuí-la
em nossa conversação. Evelina deve habitar na casa dos anjos. Que eu padeça no inferno, acalentando por mim mesmo. Que eu me debata no lameiro que mereci. Mas que a felicidade abençoe minha filha nos céus. Então veja aí, gente, quando a gente fala assim que todo ser primitivo que está sem entendimento, que está em zonas umbralinas, até nós mesmos, por mais ruim que as pessoas possam achar que a gente seja, qualquer pessoa tem um ponto positivo, qualquer pessoa tem dentro dela uma luz divina. Porque olha aqui, né? E essa luz geralmente é guiada pela seara do amor. Porque veja bem, por tudo que o Desidério está passando, por todas as coisas, por todos os caminhos que ele está entrando e que ele vai colher as consequências disso tudo, ele ainda tem um olhar doce para a Evelina, que é sua filha, né? E aí muitos de vocês podem questionar, Ana, mas é filha dele. É, mas tem pais que não intercedem por suas filhas, por seu filho ou por qualquer que seja. Então, ele quer que o pior aconteça com ele, mas que não aconteça com a Evelina. Que ele vá para o pior lugar, mas que Evelina fique na casa dos anjos. Então, veja bem, é um ponto positivo, né? Quando uma pessoa renuncia a si, por mais que ele tenha que colher das consequências, mas que ele renuncia a si em prol do outro, não deixa de ser uma virtude. Ainda que ele seja merecedor, ainda que ele precisa passar pelo vale das sombras, ou ainda que uma hora a misericórdia vai chegar para ele, ou ele vai ter aceitação e vai ser socorrido, mas isso é um ponto muito positivo, né? Aquele que se abdica de si pelo outro, não importando a circunstância, né? É um ponto, sim, positivo. E se ela própria vier um dia ao seu encontro para advogar nossa causa, amparar-nos, rogar a sua misericórdia de credor para nós outros, os seus devedores? Desidério esforçava-se para falar, rompendo a barreira de dor que lhe combuíra o âmago da alma. No entanto, compassivo assistente espiritual da instituição veio até os dois para notificar-lhes o inesperado. Fim da crise violenta de angústia. Caíra Elisa em funda prostração ante a ruptura de delicado vaso cerebral, prenunciando-se-lhe a desencarnação para breves horas. Esqueceram-se ambos para o socorro preciso. Através de telefonemas às pressas, Vera e Serpa, alarmado, cientificaram-se quanto ao novo rumo que se imprimiria à situação, e juntos demandaram o estabelecimento, encontrando Elisa agonizante em ambiente de tranquilidade e carinho. O médico amigo, não obstante expender argumentos de consolo e esperança, foi claro no aviso: nada mais a fazer, senão aguardar. Vera Celina, em soluços, ajoelhou-se aos pés daquela cuja boca não mais se abriria para abençoá-la com os recursos do corpo terrestre. Caio, evidentemente, contrafeito, contemplava a cena, fumando cigarros sucessivos. Enfermeiras iam e vinham no afã de afazeres mais úteis, e auxiliares espirituais formavam cadeias magnéticas de apoio à viúva Fantine, a fim de que o trânsito de um mundo para outro lhe fosse mais rápido e menos intranquilo. Então veja bem, né? Tá para desencarnar? O que a gente tira de aprendizado disso aqui, né? Tá para desencarnar? Tem espiritualidade ali, tá? Não importa se é negativa, se é positiva. Todos estão assistidos, às vezes até nas duas, né? Mas está próximo de desencarne, tem espiritualidade trabalhando ali naquele desencarne, tá? Não somente no momento, mas algum tempo antes. Ernesto demandou a residência
da espiritualidade a fim de colher as instruções de Ribas diante da emergência, e Desidério se plantou à cabeceira imerso em revolta e desesperação. Durante 8 horas consecutivas, o coração ainda sustentou o corpo tombado inerte. Sobrevindo a madrugada, Elisa abriu as pálpebras desmesuradamente e tentou fixar os olhos na filha para endereçar-lhe a inexplicável despedida. No entanto, descortinou a presença de Serpa, que a fitava rente ao leito e, não obstante incapaz de nutrir qualquer resquício de ódio no âmago da alma, cerrou o coração em densa nuvem de mágoa, pedindo mentalmente a Desidério que a resguardasse e defendesse. Bastou essa deliberação irrefletida, e qual se lhe agarrasse ávido os pensamentos que lhe seriam os derradeiros no envoltório carnal, o acompanhante colou-se a ela, dando-lhe a ideia de que lhe sorvia todas as forças. Vera pressentiu que a genitora se rendia, por fim, ao grande repouso, e ansiosa procurou debalde reanimar-lhe a vida orgânica, suplicando: "Mãe, minha mãe." Da boca hirta, contudo, não surgiu qualquer resposta. Elisa Fantini pendeu a cabeça nos travesseiros, enquanto o corpo se lhe imobilizava para sempre. Na enfermaria do sanatório, caía o pano da morte sobre aquela existência fértil de tribulações e problemas na ribalta do mundo. Todavia, por trás dos bastidores na esfera espiritual, o drama não terminara. Jungido à morta pela força dos últimos desejos que ela mesma enunciara, Desidério, inflamado em labaredas de ódio, retivera-lhe uma das mãos na destra rude, impedindo-lhe a retirada. Elisa, embora semi-inconsciente, percebeu que se achava presa a ele e algemada ao cadáver, ouvindo o desventurado companheiro a respisar e repisar que jamais a deixaria. Olha ele lá atrapalhando o desencarne dela, hein? Que coisa, né? Irmãos da terra, em meio às vicissitudes da experiência humana, aprendi a tolerar e perdoar. Por mais se vos fira ou calunie, injure ou amaldiçoe, olvidai o mal, fazendo o bem. Vós que estivesses a confiança traída, ou o espírito dilacerado nas armadilhas da sombra, acendei a luz do amor onde estiverdes. Companheiros que fostes vilipendiados ou insultados em suas intenções mais sublimes, apagais as ofensas recebidas e bendizei os ultrajes que vos burilam o coração para a vida maior. Irmãs que padecestes indescritíveis agravos na própria carne, desprezadas pelos carrascos risonhos que vos enlouqueceram de angústia, depois de vos acenarem com mentirosas promessas, abençoai aqueles que vos destruíram os sonhos. Mães solteiras que fostes banidas do lar e batidas até a queda da prostituição, por haverdes tido suficiente coragem de não assassinar no próprio ventre os filhos de vossa desventura com a insânia do aborto provocado, mães agoniados às quais tantas vezes se nega até mesmo o direito de defesa, conferindo aos nossos irmãos criminosos nas cadeias públicas, perdoai os vossos algozes. Pais que trazeis nos ombros escalavrados de sofrimento a carga dolorosa dos filhos ingratos, filhos que aguentais na carne e na alma, o despotismo e a brutalidade de pais insensíveis e cônjuges flechados entre as paredes domésticas pelos estiletes da incompreensão e da crueldade, absolvei-vos uns aos outros. Obsediados de todos os climas, tecei véus de piedade e esperança sobre os seres infelizes encarnados ou desencarnados que vos torturam às horas.
Criaturas prejudicadas ou perseguidas de todos os recantos do mundo, perdoai o quanto se fizessem instrumentos de vossas aflições e de vossas lágrimas. Quando sentisses a tentação de revidar, lembrai-vos daquele que nos concitou a amar os inimigos e a orar pelo que nos perseguem e caluniam. Recordai o Cristo de Deus, preferindo ser condenado a condenar, porque em verdade, quantos praticam o mal não sabem o que fazem. Convencei-vos de que as leis da morte não excetuam ninguém, e não vos esqueceis de que no dia do vosso grande adeus, aos que ficarem na instância das provas, somente pela bênção da paz e do amor na consciência tranquila é que podereis alcançar a suspirada libertação. Então, esse final dirigido a nós, encarnados, né? Irmãos da terra. Então, Elisa finda-se, mas ainda ali presa de uma certa forma ao corpo carnal, né? O corpo carnal morto, né? O corpo findou-se, mas o espírito ainda está ali preso, né? E vem com essa mensagem, né? Passa-se aqui então um traço e vem com essas mensagens a nós, né? Espiritualidade dizendo a nós que somos irmãos da terra, né? E no caso aqui, a espiritualidade através de André Luiz nos dizendo todas essas palavras, né? Então, quando a gente se vê diante de tantas atribulações, de tantas confusões, e aqui fala de tudo, fala dos filhos ingratos, fala dos cônjuges, né? Fala de situações difíceis. Então, o que a gente faz diante até mesmo dos inimigos, né? A gente ora por eles. Porque nós precisamos entender aquele princípio que eu acabei de dizer, né? Nós não somos aquele que ofendeu, nós somos os ofendidos. Então, a nós cabe apenas, por mais difícil que seja, cabe a nós o perdão. Quem me acompanha há mais tempo sabe quando eu falo, né? Te fez alguma coisa, se sentiu ferida, se sentiu prejudicada, fale o que você tiver de falar, sane o que você tiver de sanar, faça uma trouxinha e coloque lá nos pés da cruz e segue sua vida, né? Porque nós temos que ficar tristes quando nós somos o ofensor, quando nós somos aqueles que ofendem, quando nós somos aqueles que pisoteia, porque aí sim vem consequências pesadas aí no nosso caminhar. Mas quando nós somos ofendidos, não. O nosso caminho permanece limpo. Quando nós somos ofendidos, a gente perdoa e segue. Quando o outro ofende, aquele precisa reparar, aquele precisa expiar. E o caminho à frente torna-se ainda mais turbulento, né? Então nós temos que ter essa consciência e que nós possamos ter a cada caminhar, a cada passo que a gente possa dar. Eu sei que não é fácil, nem sempre é fácil perdoar, nem sempre é fácil ter esse discernimento, nem sempre é fácil ter essa força. Mas a gente, sabendo desse princípio, a gente então começa a ter pelo menos um olhar diferente. E quem sabe, diante daquela situação, a gente não pode tirar esse princípio da teoria e colocá-lo ali na nossa prática. Na prática, né? A nossa prática diária. Então é nisso que nós temos que pensar, para que nós, quando desencarnarmos, a gente não se ver aí presos, né, no remorso, no ódio, na mágoa. A gente tem que ter uma consciência tranquila e serena. Eu fiz o meu melhor, embora não foi perfeito, embora houve erros que são esperados, né? Até mesmo erros são esperados pela essência que nós ainda nos encontramos, mas dentre erros e acertos eu fiz o meu melhor, eu estou indo em paz, né? Então isso é esse sentimento que a gente precisa de ter na hora da nossa partida e em situações que a gente vai encontrando aí pelo nosso caminho. Fácil não é, igual eu disse lá no início da live, viver é muito difícil, viver não é fácil, né? Mas a gente, ainda que a gente caia, ainda que a gente chora, ainda que a gente queira parar para descansar, mas a gente precisa levantar e precisa seguir, tá bom?